muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição deste 29 de Abril. Boa tarde, Silvério Cunha, boa tarde, José Faustino, bem-vindos. Hoje temos de começar por um tema que temos abordado em todos os programas, que é o conflito na Ucrânia. António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, visitou Moscovo e também Kiev, reuniu-se com Putin e com Zelensky. Silvério Cunha, o que é que se pode tirar destas reuniões e será que terão algum resultado no futuro? Ora, muito boa tarde. Bem, vamos cá ver. Uma coisa, aqui nestas reuniões há que distinguir duas coisas, não é? Uma questão é a questão substantiva de resolver um problema concreto, ou vários até. Outra questão diferente é a problemática da importância simbólica. Aliás, em torno disso houve uma certa discussão em alguns meios, dizendo que o Guterres não se devia sequer fazer anunciar, devia aparecer lá, pura e simplesmente, impondo a presença a Putin, por exemplo. Claro, eu não concordo com essa ideia, por uma razão, porque o pior que podia acontecer nesta fase dos acontecimentos era que isso fosse mal interpretado por um lado e depois se Guterres fosse levado à sala VIP do aeroporto e depois o convidassem outra vez para sair de avião, é claro que seria muito pior. Portanto, eu julgo que julgo que houve uma coisa positiva na atitude de António Guterres, que foi, ele foi bastante assertivo, e devo dizer, aliás, que em canais estrangeiros que falaram no assunto, todos eles deram muita importância simbólica a isso, porque Guterres não foi lá como sendo neutro. Chegou lá e disse claramente, temos aqui questões urgentes a discutir, que passam obviamente pelo fim das hostilidades, passam portanto, por reponderar a situação toda, tal como ele fez logo no dia da invasão, ou no dia anterior, em que ele pediu solenemente, em nome da humanidade, ao presidente Putin que não avançasse, e portanto ele discutiu isso. Verifiquei depois nas televisões que Putin, aliás, tratou sempre como senhor secretário-geral e disse que ele tinha sido enganado, que tinham enganado o Guterres e por aí fora, e portanto tratou até com uma certa até educação e delicadeza, no sentido de não lhe atribuir às afirmações dele um peso, digamos, gravoso, um peso de desconsideração, como ele muitas vezes diz, porque, enfim, quer dizer que respeitou o secretário-geral. Claro que a visita que ele fez primeiro a Moscou, como devia ser, aliás, porque no fundo ele vai primeiro visitar o sítio de onde vem a guerra, não é? Também foi uma forma simbólica de dizer, vou ver primeiro aquele que está a provocar tudo, não é? Aquele que pode parar, afinal de contas é aquele que começou, não é? Portanto, ele ao fazer isso, evidentemente que, portanto, teve importância simbólica, e claro, e falar com o Zelensky também, porque é demonstração de que, pronto, o secretário-geral da ONU tem, digamos, eu acho que ele conseguiu uma certa margem de manobra para aquela questão dos corredores humanitários, para aquele problema de retirar os civis de Mariupol, digamos, fábrica, daqueles subterrâneos, civis e militares, diga-se de passagem. Putin prometeu-lhe que, enfim, que trataria a questão da melhor maneira. Nesse sentido, eu penso que houve um certo, digamos, recuo tático de Putin, claro que Putin não faz nada, pode até não fazer nada daquilo que prometeu, mas a verdade é que teve um comportamento, digamos assim, condizente com o Estatuto de Secretário-Geral, não o desconsiderou, e Lavrov foi a mesma coisa. Não houve o aperto de mão com Putin, porque o Putin não há apertos de mão a ninguém, nem o Macron, põe aquilo a 6 metros de distância, porque como se sabe ele exige que se faça um teste negativo e como são altos dignitários internacionais, também não fazem o que Putin quer, portanto ele põe-os àquela distância, mas Lavrov, por exemplo, apertou-lhe a mão e, enfim, foi cordial, minimamente, é um diplomata experiente também, e que pôs, digamos assim, expôs os seus pontos de vista. Eu penso que o importante não é aquilo que muitas vezes se julga que é o saldo imediato. O importante é que eu penso que Guterres conseguiu, digamos assim, atar com um bocadinho mais força alguns nós que estavam muito débeis, estavam quebrados, e ao dar um apertãozinho nesses nós, ele conseguiu, pelo menos, aquilo que se pode chamar um princípio de conversa, em que ele surge como sendo uma pessoa que, tendo tomado partido, no entanto, é uma pessoa que, à partida, foi considerada credível pelo governo russo. E isso é importante. Portanto, simbolicamente foi importante. Claro que as pessoas querem sempre logo resultados imediatos, até porque há mortes, não é? Todos os dias, pelos vistos, e há tragédias que ocorrem diariamente, e portanto as pessoas querem resultados imediatos, mas na diplomacia nunca assim foi e nunca assim será. Portanto, eu julgo que a importância do Guterres é uma importância que se vai diferir no tempo. Nesse aspecto eu acho que foi positivo.
e acho que foi uma forma de ele poder intervir e uma forma de o regime do governo russo, digamos, olhar para ele de uma forma diferente daquela que olharia um dignitário ocidental, e o secretário-geral, no entanto, como se sabe, até foi acusado pelo governo russo de, digamos assim, ultrapassar o seu estatuto, e no entanto recebeu muito bem, com todas aquilo que era normal. Putin de facto até disse que enfim seria enganado, tinham enganado, portanto nunca o acusou de nada, e julgo que nesse sentido até Putin houve um recuo relativo. Agora claro que estas coisas são, como digo e repito e acabo, simbólicas, mas têm um efeito de médio e longo prazo. José Faustino, na tua perspectiva, que análise fazes destes encontros e do que foi dito depois, naturalmente, porque reflete o possível resultado desses encontros entre o secretário-geral das Nações Unidas, Vladimir Putin, e agora com Volodymyr Zelensky? Bom, antes de mais, boa tarde a todos. O problema é que é o seguinte. Temos dito aqui e noutros sítios, e dito e redito, e voltado a dizer que tudo mudou. E efetivamente tudo mudou. Agora, o que neste momento está em cima da mesa penso eu, que nos deve preocupar a todos, analistas políticos, comentadores, estudiosos da política, as academias, etc., etc., sem querer fazer futurologia, mas também podemos transformar as crises em oportunidades, até para estudar e prever, não é fazer adivinhação, mas prever o que é que poderá acontecer, estudar os vários modelos e tudo isso, e até, provavelmente, a opinião pública tem a capacidade, e os conselheiros e tudo mais, de influenciar os decisores políticos. Eu tenho refletido muito sobre esta questão e estou a dizer isto porquê? Porque parece-me que a globalização acabou. Como nós a conhecemos, acabou. A seguir vamos falar sobre o corte de gás e tal. Tudo isso acabou. A ideia que às vezes aqui eu falava com o professor Silvério Cunha, ele que falava muito e fala muito nisso, a hegemonia da China, que é possível voltar à primeira potência. Estou convencido que nada disso vai acontecer. Estou convencido que o mundo se vai dividir em blocos. E é inevitável que aconteça isso. E onde se pode verificar isso é no tema que falaremos a seguir, e por isso eu não o vou desenvolver muito, volto outra vez a este subtema, que é a questão do gás. É a questão do gás. E o gás é um ponto que não é nada subjetivo, é muito objetivo, muito concreto, muito palpável, muito técnico. Não é sofisticado, não é digital, nada disso, mas é a coisa mais simples desta vida que nos mostra o fim e a falência da possível globalização. Porquê? Porque o ser humano é mesmo assim. Putin é um ser humano, como outro qualquer, é um guerreiro, guerreiro, é aquilo que quisermos chamar, é igual ao Hitler, ao Stalin, etc. Não tem muita diferença. Há quem diga, daquilo que se tem lido, não sei, o professor Silvério Cunha sabe, eu, pelo menos a leitura que tenho feito, li já muita coisa sobre Hitler, e dá-me ideia que o Hitler era mais, não era bom, pois, claro, mas ele não era, em simpatias, não era tão antipático como as pessoas que não o conheciam faziam, ou seja, as pessoas tinham medo dele. Mas tanto quanto se sabe, no princípio, depois acabou as reuniões diplomáticas, aquele famoso encontro por causa da paz e tudo isso, com o primeiro-ministro inglês, que se saiba, Hitler era simpático, como Putin é simpático, e foi com António Guterres, simpático dentro do possível. Ele passa das simpatias, é quase simular uma amizade, é com Macron. Mas isso é por talvez tenham falado de outras coisas e tudo isso, porque Putin teve a virtude, a capacidade, aliás, própria de ditadores semelhantes, como Hitler, enganou toda a gente, porque as pessoas não queriam guerra. Stalin convenceu o presidente americano e inglês a ficar por ali, as cimeiras que fizeram, tudo isso, porque o Estado-Maior americano, sobretudo, e inglês também, queriam continuar a guerra
para a Rússia, para acabar com aquilo. E foi um dos grandes erros, na minha opinião, que se cometeu na história, foi de facto não ter tornado o mundo muito mais livre do que ele ficou. E no meio disto tudo, isto está tudo a alterar-se, a esfrangalhar-se. Isto são crises que se podem virar oportunidades. O bloco ocidental pode andar mais depressa sem os outros atrás, ou não. A competição traz vantagens, ser competitivo traz vantagens. Uma globalização dividida em blocos Bem, não conseguimos ouvir agora o José Faustino, que teve ali uma divisão certamente num dos blocos de transmissão, porque a transmissão digital é feita assim mesmo. Mas penso que provavelmente ficou clara a posição do José Faustino sobre este assunto e sobre este tema. Passo e seguimos em frente enquanto não retomamos esta ligação com o José Faustino. Agarro nestas palavras do José Faustino sobre o fim da globalização, Silvério Cunha, para partirmos para este tema, porque do gás, precisamente. A Rússia cortou o abastecimento de gás à Polónia e à Bulgária, a Europa diz estar preparada para viver seu gás da Rússia, e esta decisão acontece devido à tomada de posição da Polónia e da Bulgária de não pagarem o gás com rublos. Eu tive aqui um corte. Sim, exato. Eu estava já a avançar a partir daí. Mesmo para concluir. Então, José Faustino. Eu só queria concluir. Não é fazê-lo de má vontade, mas está em causa, para mim já estava em causa a importância da ONU. A ONU, no mundo único, global, onde não houvesse mais guerras, tudo isso fazia sentido. Nunca conseguiu afirmar-se como tal. É um faz de conta. E, portanto, o secretário-geral da ONU vale o que vale, tem um valor simbólico, e a paz não passará por ali. Eu já aqui disse que uma coisa parecida ou paralela ao Conselho de Segurança, onde as superpotências, com a Ucrânia e a Rússia, se encontrem para resolver um problema repartido e responsabilizado por todos, eu acredito que isso seja uma forma de resolver o problema. Sinceramente, não acredito que Guterres resolva seja aquilo que for. Quer dizer, vamos, só para terminar, sabe a pouco, se virmos bem os nomes e pesarmos as coisas, sabe a pouco o secretário-geral da ONU negociar com o presidente da Rússia a saída de civis em Mariupol. Quer dizer, sabe a pouco. O objetivo daquilo devia ser começar a tratar de parar com a guerra, não é? E isso Guterres não consegue por uma razão muito simples. Não é por sua habilidade ou por sua inabilidade. É porque a ONU não tem peso praticamente nenhum e cada vez vai ter menos. A partir desta visão e análise do José Faustino do fim da globalização e da questão do gás, ora, passa então para o Silvério Cunha e a notícia de que a Rússia cortou o abastecimento de gás, anunciou o corte de abastecimento de gás à Polónia e à Bulgária. Isto porque estes países recusaram-se a pagar o gás em rublos. A Europa diz estar preparada para viver seu gás da Rússia. Esta é a concretização de uma ameaça ou é apenas um alerta e é realmente uma chantagem, Silvério Cunha? Bem, é várias coisas. Eu, por exemplo, claro que naturalmente Putin com isto é mais um instrumento também de pressão, evidentemente, para evitar também a queda de rublo ser tão acentuada. Claro que se pode sempre, digamos, estar previsto naqueles contratos, podem ser lidos sempre de muitas maneiras, porque em princípio são pagos são pagos em euros e em alguns casos em dólares, só em condições muito excepcionais que os contratos prevêem que sejam em rublos, mas é evidente que aqui pode-se sempre dizer que são condições excepcionais, portanto há aqui uma dose que não é bem jurídica, mas é assim política. Agora, eu tenho a sensação, e até ali com isto há pouco que estava a dizer o José Faustino, bem, o mundo teve sempre, se nós olharmos na história longa, teve sempre momentos semelhantes àquilo que nós sabemos hoje de globalização, e teve momentos de fragmentação. E inclusivamente há momentos até nos períodos longos, isso é muito claro, e há momentos nos períodos curtos, e aliás há até autores que têm só livros sobre isso, portanto, fragmentação, globalização. Porquê? Por uma razão, porque quer a globalização, quer a fragmentação provocam efeitos secundários não previstos e, portanto, a reação depois dos atores internacionais é muito em função de efeitos não previstos para acudir aos inconvenientes que cada um sente como seus.
É evidente também e óbvio que, se nós formos para blocos, eu por acaso não estou, eu não ando, eu sinceramente não ando com muita esperança nos americanos. E vou dizer porquê. Porque se nós queremos, é um bocado, eu estive a ler há tempos uma análise que estava aliás bem feita, de 2018, que por acaso parecia que estava a adivinhar o que ia acontecer a respeito do gás, Nord Stream 1, Nord Stream 2, aquilo que as potências pensam, e já punha a questão da Ucrânia, e acontece que essa obra é uma obra que diz o seguinte: é a primeira vez que a Europa sofre uma crise sem apenas com os seus recursos próprios, coisa que até hoje não aconteceu. A Europa tinha colónias, a Europa tinha territórios onde podia buscar recursos humanos e recursos materiais. Desta vez não pode, portanto, não pode. Portanto, desta vez está completamente exposta àquilo que são as suas fraquezas. E é evidente e óbvio que há mudanças a nível de preços que são brutais. E também é verdade uma coisa, é bom lembrar, aquela, digamos, ideia do Putin, que é muito alimentada pelo seu conselheiro Alexander Dugin, da Eurásia, é uma ideia que até teria muita graça se fosse noutros termos, apresentada noutros termos e com outros pressupostos, mas é uma ideia que a prazo põe uma questão muito simples, que é esta: é que se não houver, digamos assim, a Europa, em bom rigor, tem 10 milhões e meio de quilómetros quadrados, de quais 5,5 são russos. Portanto, a Europa tem 4 milhões e meio de quilómetros quadrados, a Europa Ocidental. E acontece que, perante isto, claro que não é nada, se nós olharmos, por exemplo, para o facto de haver já países que estão a aceitar o pagamento do petróleo em yuanes, como o caso da Arábia Saudita. Se houver, não é nada se compararmos com o facto de a própria China começar a ser abastecida pela Rússia, a Índia também. A Índia e a China pertencem àquele grupo, digamos, minoritário de estados, mas que populacionalmente são muito relevantes, que não estão a encarar muito bem esta questão contra a Rússia. Portanto, pode haver um bloco a esse nível, a prazo. Há quem fale mesmo que a Rússia está pronta para fazer um gigantesco oleoduto, um gasoduto para a China, que passa junto à Mongólia, portanto passa junto de territórios que são deles. E claro que é bom lembrar que, embora a China tenha um PIB inferior aos Estados Unidos, e por 2030, 2040, a continuar tudo como está, a China vai naturalmente pode vir a ser a primeira economia, mesmo que não seja a economia que tem, digamos, o PIB maior, por causa da população também que tem, que é evidente. Portanto, acontece que nós arriscamos desta vez a haver uma coisa, que é haver, de facto, o Ocidente está muito, muito, a meu ver, isolado neste momento. Ao contrário do que se possa pensar, está muito isolado. Os países africanos, os países latino-americanos não se interessam muito pela questão, acham que aquilo que nos aflige é regional, e nós, portanto, podemos estar a construir blocos regionais, e os Estados Unidos são um país que, de um certo ponto de vista, claro, tem interesse em enfraquecer a Rússia, tem interesse até porque enfraquece a China com isso. Os Estados Unidos têm prevalência militar, mas acontece que tem que mantê-la e isso custa dinheiro. E, portanto, acontece também tem interesse em vender-nos o gás deles, mas a que preço também é que nós vamos pagar esse gás? Eu já vi comparações de alguns especialistas que põem, por exemplo, preços que são muito diferentes e a níveis completamente, digamos, abissalmente diferentes. Gás que é adquirido na zona do Próximo Oriente ou na Rússia é sempre 3, 4, 5, 6 vezes mais barato que o gás americano, por exemplo, etc. Portanto, acontece que a União Europeia... Mas ó, professor, isso não é porque os americanos sejam maus. Não, É não, porque a extração do gás é mais cara. e não é só isso, e o transporte. Não, Uh, a extração, e o transporte também será mais os caro. árabes extraem petróleo 10 vezes mais barato que os Claro, americanos. claro, mas não, mas não tem nada a ver, mas é que, Esse é o atenção, ponto, é o mas custo de aqui produção. aqui não está em causa bondades, aqui está em causa, ou Sim, mas não maldades, é. aqui o que está em causa é interesses. E, portanto, o problema que se coloca aqui é de facto este, é que a Europa, enquanto continente, a Europa Ocidental, enquanto subcontinente que é um subcontinente que é metade do Brasil, praticamente, é pouco maior que a Índia, e, portanto, é um subcontinente que está a perder neste momento algumas capacidades.
e os Estados Unidos e o Canadá podem ter outros interesses e voltar-se para outros interesses. E tem, de facto, também a verdade seja dita, os Estados Unidos têm um problema, é que tem um lado das costas está no Pacífico, o outro lado está no Atlântico, e neste momento estão a ser, digamos, assediados dos dois lados. De resto, não é casual também, chame-se a atenção que a pouco, certos aliados incondicionais, como por exemplo a Coreia do Sul, começam a querer entrar em contato com a Coreia do Norte. Porquê? Porque evidentemente sabem que estão ensanduichados num problema e se houver uma questão séria, eles serão os primeiros a sofrer. E portanto esses países, a lealdade desses países nunca está inteiramente assegurada pela razão simples de que eles de facto podem ser prejudicados numa qualquer irracionalidade que acabe por surgir. Portanto não é cético, mas acho que de facto o Jefferson tem razão quando diz que o mundo mudou, mas mudou de várias maneiras, tornou-se de facto um mundo multipolar, com blocos regionais, mas a questão é esta, é que onde é que está o que me interessa? A União Europeia. A União Europeia está num bloco que vai ter dificuldades em se afirmar por si. Perdão. E acontece que os americanos estão connosco, mas perdão, mas até quando? Pergunto, ou então, José Faustino, temos esta notícia da Rússia querer cortar o gás à Polónia e à Bulgária pelo pagamento em rublos. Estará a Europa preparada e que desafios são estes, partindo da análise que faz o Silvério Cunha? Eu gostava de responder ao professor Silvério Cunha muito claramente. Até quando é que teremos o apoio dos americanos? Até sempre. Os americanos apoiarão sempre a Europa e a Europa apoiará sempre os Estados Unidos. E ai do mundo livre e do Ocidente quando os Estados Unidos enfraquecerem. Infelizmente, eu não acredito, não concordo com o professor Silvério Cunha, já tenho dito várias vezes, a China jamais ultrapassará os Estados Unidos. Aliás, a China que se põe a pau porque tem muita gente para dar a comer. E os blocos complicam-se, porque nós vivemos em abundância no Ocidente. Não é propriamente como os chineses, ou a maior parte dos chineses. E por isso, se emagrecermos um bocadinho, não vem mal ao mundo. O chinês, se emagrecer um bocadinho, morre. A maior parte deles. Portanto, o desenvolvimento deles ainda não chegou ao ponto que muita gente pensa. Por outro lado, a China é muito amiga da Rússia, mas não deixa de lhe comprar, aí sim, oportunisticamente, o gás e os combustíveis mais baratos. Portanto, a Rússia faz descontos e eles compram-nos com desconto. Agora, o que não pode acontecer, e a China também não pode cometer esse problema, esse erro, é depender, mesmo numa circunstância do mundo de blocos, depender exclusivamente do gás russo, por exemplo. Porque eu quando digo que se transformará em blocos, não quer dizer que blocos não negociem entre si. Claro que sim. Agora, não é o mercado universal o mercado universal que se vive neste momento com a globalização. O corte do gás, que é a questão, o corte do gás da Polónia e à Bulgária, porque é que isto acontece? E o próprio gasoduto que não foi feito, tudo bem. O gasoduto em si não tem importância nenhuma, nem tinha muita importância. Tem a importância que tem a Rússia vender gás à Europa. Pois se eles são produtores de gás, têm gás natural, não vê mal ao mundo que a Europa lhe compre esse gás. Está aqui perto, é um fornecedor privilegiado. O que está errado, e a culpa não é da Rússia aqui, é da Europa, é que não se queiram fornecer por outros lados. Ou seja, cada vez que quebramos aquilo que é a sociedade liberal, a democracia liberal, o capitalismo, que é quem nos tem sempre safo, quando queremos, porque o Ocidente tem este problema, vivemos na abundância, na riqueza, naquilo que é bom, naquilo que tem sido bom, temos resolvido os problemas, e o capitalismo e o nosso regime, o liberalismo, tem-nos sempre safo. Veja-se agora o caso da pandemia. Em 6 meses descobriram-se 2 vacinas. Os americanos, né, as melhores as americanas, não é? Portanto, não vale a pena estarmos com grandes rodeios. Seja como for, foi o capitalismo que resolveu o problema. Porque a China não resolveu problema nenhum. Embora diga que é capitalista, que não é. Mas foi o regime ocidental que resolve os problemas e vai resolvendo. E este também o há de resolver.
Veja-se a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos estão a meter na Ucrânia. Portanto, aquilo é já o plano Marshall na Ucrânia. Portanto, vai ser os Estados Unidos que vão suportar a Ucrânia. E depois temos de ser nós, europeus, a suportar a Ucrânia. E a Ucrânia é um país, a partir de agora, é um país nosso, é um país europeu, é um país do Ocidente, do mundo livre. E isso custa o que custar. Agora, este problema do gás só se verifica porque, de facto, acreditou-se demasiado na globalização. Ou seja, aquilo que muitas vezes aqui se tem dito e que eu tenho dito, somos governados, temos sido governados e cada vez pior, por incompetentes. E isso leva-nos àquilo que o professor Silvério Cunha tem medo, e que eu também tenho, e que todos temos, é na decadência possível, política, digamos assim, do mundo ocidental. Não é? Tivemos aí a senhora Le Pen a assustar-nos, mas que também a margem não é caso para tanto susto. Tivemos Trump a assustar-nos, mas o susto também não é tão grande como isso, porque o Trump é mais disparatado, faz aquelas coisas, mas provavelmente as políticas não há uma grande diferença entre as que Trump seguiu e aquelas que Biden está a seguir. Os efeitos práticos são praticamente os mesmos. Agora, aquela doidice toda e tudo isso pode de facto ser perigoso. Mas o perigo não é do russo. Isso toda a gente percebe. O perigo somos nós próprios ocidentais que nos autoflagelamos, somos nós que nos prejudicamos. Quer dizer, as pessoas recebem bons ordenados, estão, digamos, fartos, a viver bem, ricos, e sempre contra o regime, que é uma coisa extraordinária, que nós temos ocidentais. Ou seja, é a contradição da democracia liberal. Agora, o grande problema que nós temos que resolver no mundo ocidental, que esse é o bloco que nos interessa, é justamente o liberalismo ou o não liberalismo. Este é que é o ponto. É o caso em França, é o caso nos Estados Unidos, é o caso em todos os lados. Porque o liberalismo e o capitalismo funcionam e safam-nos dos problemas. Porque Putin vai ter um problema tremendo. Ganha ou perca a guerra lá como ele fizer aquilo. Ele usou aquela economia, ele não tem hipótese nenhuma. Mas qual potência nem nem potência? O senhor Putin neste momento só tem lá as ogivas nucleares, porque ele não tem lá mais nada. Aquilo está falido, está arrebentado, o material de guerra é obsoleto, aquilo é uma treta que ali está, como eu sempre disse. Aquilo estava na mão de 2 ou 3 oligarcas e aquilo não vai recuperar tanto depressa. Tivesse a Europa um bocadinho mais de força e cortasse já as compras do gás, porque conseguia fazer isso conseguia-se fazer, não é? Mas há de se fazer e vai-se criar alternativas aos fornecimentos e tudo isso. E se calhar, pôr um bocadinho, durante um tempo, as energias alternativas, também dava jeito, também ajudar a resolver estes problemas todos. E aliás, a passagem de uma coisa para a outra passa exatamente pelo gás, que isso é uma outra confusão também que aí anda. O gás também é um bem, é um combustível mineral, o gás natural, e portanto, tudo isto nos leva a que, de facto, não se pode confiar na globalização, não se pode confiar que determinado parceiro que não está numa democracia liberal possa fornecer apenas por causa do dinheiro, este ou aquele material. E, portanto, o mundo tem que se organizar de forma a que o bem-estar das pessoas e dos cidadãos se faça num regime que resolve os problemas. E basta ver para a pandemia. Para concluir, então, José Faustino. O que aconteceu na China, o que aconteceu na Rússia, e o que aconteceu na Europa, e o que aconteceu nos Estados Unidos. São coisas completamente. E também na Suécia, já agora. Da situação a leste da Europa, vamos para Portugal. Celebrou-se o 48º aniversário do 25 de Abril, uma cerimónia que teve muitos discursos. 8 deles só de representantes eleitos na Assembleia da República, mais o Presidente da Assembleia da República e ainda o Presidente da República. E também uma lista de 200 condecoráveis que foi aceito por Marcelo Rebelo de Sousa numa proposta de Vasco Lourenço que tem sido muito criticada. Silvério Cunha, vamos à análise das comemorações deste 25 de Abril, 48º aniversário. Bom, as comemorações foram como de costume, digamos assim, seguiram o protocolo habitual.
A questão das condecorações, portanto, não parece que, enfim, foi polémico por uma razão, porque Marcelo Rebelo de Sousa, de certa forma, quis fazer uma coisa que não agrada nem gregos nem troianos, que é sempre a velha questão da interpretação do 25 de Abril. Quer dizer, o 25 de Abril tem muitas interpretações, mas eu lembro-me de, lá por dezembro de 74, uma vez, tinha vontade de ler um artigo de um sociólogo americano, britânico, tinha vindo a Portugal, estava cá há uns meses, e ele fazia uma interpretação já em 74, ele dividia a evolução política em 3 fases, que é uma coisa que é espantosa, portanto, corresponderiam a 3 fases diferentes, etc. Bem, eu não vou por aí, porque não temos tempo sequer para isso, nem sequer interesse de agora, mas o que eu quero, digamos, sublinhar é que Marcelo Rebelo de Sousa quis, portanto, como que unificar o 25 de Abril como momento libertador. E esse momento libertador para o qual contribuíram pessoas muito diferentes, o que é historicamente habitual. Nós temos em todas as revoluções ou mudanças de regimes, temos sempre um conjunto de pessoas que operam isso, e depois essas pessoas diferenciam-se. Aliás, costuma haver até uma frase que é célebre, e que, enfim, quando se fala de revoluções, é uma frase célebre, que é: as revoluções devoram sempre os seus filhos. Ou seja, quando há uma revolução, isto aconteceu, aliás, na francesa, aconteceu na americana, aconteceu na soviética, há sempre depois uns que tomam o poder, são mais influentes que os outros e os eliminam. Veja-se o caso de Trotsky, por exemplo, até depois da retificação da história, não é? Cortou-lhes a cabeça, e são eliminados. Robespierre cortou-lhes a cabeça, que ele, aliás, usou tanto argumento para cortar a cabeça a outros e acabou por ser decapitado. E acontece que isso é natural, porquê? Porque as interpretações das revoluções não são bem programas, digamos assim, que se façam a pensar no presente com base no passado. As revoluções, por definição, têm uma característica desde a era moderna, é que elas atualizam, digamos, no presente, o futuro. E isso levanta um problema, é que as interpretações são sempre forçosamente diferentes sobre o futuro. E é por isso que nós tivemos pessoas que alinharam na Revolução, como Spínola, e pessoas que estiveram do outro lado, alinharam na Revolução, e que depois se tornaram adversários de Spínola. E, portanto, e até a linguagem na altura era uma linguagem que se diferenciou. Com o 28 de setembro, lembro, por exemplo, de um discurso de um dirigente comunista, Otávio Pato, que dizia, por exemplo, que notadamente disse: isto não pode ser como certos conservadores, como o general Spínola quer, e tal, e indicava que era um conservador, mas chamava fascista, por exemplo. Lembro perfeitamente disso. A verdade é esta. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa quis condecorar um conjunto de pessoas que, por razões diferentes, embora convergindo, quando nós subimos em termos de ideais, há sempre um ponto de convergência, não é? E quando subimos a esse ponto de convergência, e esse ponto de convergência foi aquele que é o denominador comum mínimo, digamos assim, que existe, e ele quis, digamos, assinalar essa unidade, que não é uma unidade na ação, forçosamente, mas é uma unidade de início, e que depois se vai diversificando e bipolarizando ou tripolarizando em termos de ação. Portanto, ele quis fazer isso. O que eu penso atualmente, e para acabar, é que eu até acho que esta visão do Presidente, em termos políticos, institucionais, político-institucionais, está correta. Agora, é claro que nós vemos uma sociedade que neste momento anda muito bipolarizada, e claro, quando anda muito bipolarizada, as subtilezas do Presidente não são facilmente compreensíveis para muita gente. Mas eu creio que a ideia dele foi essa, quer dizer, a ideia foi mais ou menos esta. Se nós juntarmos pessoas diferentes que querem a liberdade, sem mais, pronto, L com L maiúsculo, nós vamos encontrar pessoas muito diferentes, que entendem por liberdade coisas muito diferentes, e que tenham um certo denominador comum. Esse denominador comum, qual é? É que, pronto, há um espaço que todas as pessoas devem gozar de livre de ação, livre de constrangimentos, agora é maior, é menor, é este, é aquele, bom, isso já são designações que são a seguir, e as revoluções de facto têm isso, e as mudanças de regime. Portanto, eu não vejo problema nenhum no que quis fazer Marcelo Rebelo de Sousa, e não vejo que seja polémico, porque nós não estamos num momento, Marcelo Rebelo de Sousa não joga naquela questão de gregos e troianos. Portanto, ele não quer, disse assim, não pode agradar nem gregos nem troianos, mas é que ele quis agradar a gregos e troianos, porque quis dizer uma coisa no fundo, é que gregos e troianos são da mesma espécie,
partiram do mesmo ponto e depois separaram-se. Mas o que é que interessa? É o ponto de partida. E o ponto de partida é esse, pronto. Eu terminava com uma coisa que não posso deixar de dizer. Eu lembro perfeitamente de quando saiu o livro de Spínola, Portugal e Futuro, que é um clássico hoje, não é? Eu lembro-me de que eu tinha para aí que os meus, sei lá, 17, 18 anos, já nem sei, assim por aí, e de repente o meu pai um dia diz-me assim, saiu no Expresso esta indicação de um capítulo de Spínola e tal, olha lá, se puderes, vai abaixo, eu vivia em Coimbra na altura, vai abaixo e compra o livro. E eu nunca mais me esqueço que entro numa livraria, estava o livro no escaparate, e peço, eu quero o livro tal. Ele foi buscar e diz-me assim o funcionário da livraria com um ar assim, a desabafar. Caramba, isto é um corre-corre, eu só ando a correr para o armazém a buscar livros, a buscar o mesmo livro, o mesmo livro, o mesmo livro, o mesmo livro. Nessa altura toda a gente lê o livro e apesar de até o livro ter conclusões muito diferentes quanto à descolonização, em que ele propunha uma confederação de países de língua portuguesa, acontece que, apesar disso, houve imensa gente de um lado e do outro que se reviu naquele livro. Porquê? Porque ele disse várias coisas interessantes, aliás, tem lá coisas muito interessantes sobre até a comunicação social, sobre a forma como as pessoas são sugestionadas na opinião pública, etc. E ele, portanto, teve o seu contributo. Depois optou por caminhos mais conservadores, ele de facto era um homem conservador, e assumia isso com naturalidade, e acontece que um grande militar, deve dizer-se também, um homem muito corajoso, e acontece que ele de facto tentou fazer várias coisas que o antigo regime não deixou, e portanto isto para dizer que as condecorações têm essa função, é, digamos, assinalar um momento inicial, um momento fundador. A seguir ao momento fundador, as coisas dividem-se, mas isso sempre assim foi historicamente, desde os gregos. Portanto, quando eu hoje vejo pessoas a criticar, condecorou aquele, não devia ter condecorado, condecorou aquele outro, não devia ter condecorado, isso são leituras presentistas. Mas para a história não é isso que está em causa. Para a história que está em Passo. causa é o que nós, eu diria assim, para nós o que está em causa na história é nós hoje celebramos tanto a Revolução Francesa como Napoleão que acabou com a Revolução Francesa. Pronto, é assim, acabou-se, não é? E Napoleão que foi à Passo. Rússia enfrentou-se a matar gente, pronto, e achamos que foi um grande homem. José Faustino, que análise fazes a aos discursos existentes, mas também estas condecorações de Marcelo que levantaram alguma celeuma e alguma crítica? Os discursos na Assembleia da República foram dentro daquilo que é habitual pelos partidos, não é? Pronto, agora temos este contraponto do Partido Comunista com a Ucrânia e com estas coisas todas, mas também não foi o essencial e está dentro do contexto. O discurso do Presidente da República, para mim, foi um bom discurso, só que entrou por um ouvido e saiu por outro, do Primeiro-Ministro e do Governo. Porque isto tem a ver com aquilo que temos estado a falar neste programa. Isto tem a ver com a fragmentação e versus globalização. Perdão, tem a ver com a mudança de paradigma. Ou seja, daqui para a frente, para termos a paz, temos que ter a preparação, temos que estar preparados para a guerra. As bolachinhas e o leitinho quentinho, o fofinho, acabou. Cá está. O mundo ocidental tem que se preparar para a guerra. Não quer dizer que a tenha que travar. Portugal tem que se equipar, tem que ter recursos humanos, tem que ter militares, tem que ter tudo em condições. E tem que cumprir com os acordos da NATO. Um aumento de 2,5% não é nada. E Marcelo, o que disse foi, na sua qualidade de chefe supremo das Forças Armadas, comandante supremo das Forças Armadas, foi chamar a brasa à sua sardinha para as Forças Armadas. E fê-lo numa altura própria, muito oportuna, porque devemos a liberdade aos militares, com o 25 de Abril, por motivos que sabemos, não vale a pena agora voltarmos atrás, e necessitamos sempre, para nos defendermos e para termos a paz, como está bem à vista de todos, a guerra, e os soldados, e as Forças Armadas. Portanto, temos que nos deixar do faz de conta. Temos que comprar aviões, barcos, metralhadoras, balas. Devemos começar a ter outra vez a indústria de armamento como tínhamos, a de braço de prata, uma pena, ter-se desmantelado aquilo. Temos que ter essas coisas todas. E, portanto, tem que ser reforçado o orçamento na defesa, como é evidente. E Marcelo fez muito bem em dizer isso. O aumento é de 60 milhões de euros.
Bem, um F-35 custa 70 milhões. Um. Não estou a dizer que Portugal vai comprar F-35, mas pode precisar de F-16, pode precisar. O almirante fala num mandante, fala num porta-drones, teve agora recentemente um porta-helicópteros. O que eu percebi daquele barco, além de levar helicópteros, transporta, é uma plataforma que transporta e projeta forças. Tudo isso tem que ser pensado no mundo em que estamos a começar a viver. Isto é muito importante. O discurso de Marcelo foi extremamente importante. Claro, o que é que fez António Costa? Muito bem, aplaudiu, tentou dar razão. O aumento é suficiente, 60 milhões é suficiente, porque no dinheiro que as contas que fazem, conta a GNR, conta tudo, entra tudo, como é força militarizada, como é força militar, vai tudo para as mesmas contas. Eu não digo que isso esteja errado, o que digo é que tem que haver um reforço e tem que se cumprir pelo menos com os 2% do PIB. E isso quanto antes, custe o que custar, porque temos que estar preparados. Em relação às condecorações, isto é complicado. Eu acho que já se perdeu muito tempo com isto. As coisas não correram bem de parte a parte. É evidente que as coisas estão divididas. Eu tenho para mim o seguinte: um indivíduo qualquer que tomou um ato heróico de salvar um outro cidadão ou vários, o facto de mais tarde cometer um crime, ninguém lhe tira o título de herói na primeira fase e criminoso na segunda. Portanto, aquela coisa que fazem de condecorar, depois tiram as condecorações, faz lembrar os desenhos animados que havia no meu tempo de rapaz, que eram cães, acho que eram com os cães, que eu já não me lembro qual era o personagem, que havia lá um que tinha uma caixa com medalhas. E então dava medalhas e tirava medalhas. Isto não é um filme de desenhos animados. A pessoa ganha a medalha, até a medalha ganha. A seguir, é bandida, é condenada, é enforcada, ou aquilo que for, não é? Mas ninguém lhe tira a medalha. Se calhar é enforcado de medalha ao peito, claro. Estou a exagerar. Estamos longe da pena de morte e tudo isso, e eu sou contra ela. Mas é isto. Se calhar, digo eu, eu já vi discutir coisas que não têm discussão. Por exemplo, o hotel foi condecorado, o Hotel Sagrado de Carvalho foi condecorado, não vai ser condecorado outra vez, suponho eu. E alguns já foram condecorados. Portanto, é aquilo que o professor diz, é grego contra troiano. Eu acho que devia ter sido instituído, eu não sou especialista nisto e não sou de condecorações e dessas coisas, mas suponho que devia ter sido criada uma ordem própria, especial, específica, de reconhecimento do povo português para as pessoas que fizeram o 25 de Abril, para os militares que participaram no 25 de Abril, todos, sem exceção. Mas isso já devia ter sido feito há 40 anos, não é? E agora não fez. Marcelo quis resolver isso. A maneira como fez também não me parece que seja correta, porque os presidentes, os antecessores de Marcelo, têm andado a fugir a essa coisa. O Coronel Vasco Lourenço, que também já me cansa um bocado, parece o dono do 25 de Abril, e o 25 de Abril não tem dono. Com todo o respeito, tem lá aquele caderno de encargo e anda sempre a querer vender aquilo, depois toma atitudes e amua quando os discursos não lhe agradam e outras coisas. Estou a ficar um bocado cansado disso. Respeito o que fez, lá está, foi um herói também, a idade, a dedicação, respeito tudo isso e tem razão de ser, está tudo certo. Mas cansa-me um bocado, começa-me a cansar. E Marcelo, se queria fazer aquilo que o professor já explicou e com o qual eu concordo do ponto da análise que fez, quis repor uma falha histórica que aí há, eu acho que podia ter feito de outra forma. Agora, de facto, ir reavivar as lutas de grego contra troiano, que é aquilo que se está de facto a passar, a mim parece-me despropositado e não faz sentido absolutamente nenhum, não faz sentido. Muito bem. Porque lá está, porque isto deixou-se andar muito, deixou-se andar. Aquilo, no máximo 10 anos depois do 25 de Abril, tinha-se resolvido isso. Uma homenagem a toda a gente. Fica essa análise. Partimos para outro tema, de volta a um tema internacional, o caso das eleições em França. Pronto, assunto terminado, segunda volta já realizada, sem surpresa, a vitória de Macron.
Silvério Cunha, temos o que é que estas eleições nos dizem? Um partido novo como o de Macron sustentar-se para o futuro, uma extrema-direita de Le Pen a perder espaço ou não na Europa? O que é que podemos Eu penso, concluir destas eleições? pois, eu penso que temos que fazer aqui, estabelecer vários planos de análise. Em primeiro lugar, é bom lembrar que nós só podemos comparar eleições presidenciais com presidenciais, legislativas com legislativas, regionais com regionais, as eleições para o Senado, eleições para o Senado, porque em França são coisas muito diferentes e têm sempre tido resultados muito diferentes e, portanto, não funcionam da forma como nós julgamos, não são extrapoláveis resultados de um para o outro. Podemos extrapolar naturalmente a resultados de eleições presidenciais para outras presidenciais. Aí até Le Pen já subiu, não é? Agora, a questão que me parece importante não é bem essa. Eu até francamente acho que Macron, aliás, esteve bem quando disse desde logo que o segundo quinquênio dele vai ser totalmente diferente. Porquê? Porque, no fundo, o que é que avultou nestas eleições? Primeiro, o afundamento dos partidos clássicos. Os gaullistas, com 4,9%, os socialistas, com 1,8%, 1,9%, atrás, portanto, até de outros, dos verdes e tal. Depois apareceu o Jalico, portanto, tirando desses partidos pequeninos, portanto, e os clássicos tornaram-se pequeninos, o que não quer dizer que nas eleições legislativas tenham resultados pequenos, já aconteceu isso anteriormente, haver eleições presidenciais em que um partido que não teve quase nada, nas legislativas teve muito mais, mas acontece que o que eu acho que é novo nessas eleições francesas foi que apareceram 3 blocos mais ou menos equiparados. O bloco Macron com 28%, a primeira volta aqui conta muito, o bloco Marine Le Pen com 23%, basicamente, e o Mélenchon com quase 22, 21,90, assim uma coisa. Ora bom, são bastante equiparados. E o que eu acho que Macron deve aprender é que Marine Le Pen beneficiou de muitos votos do bloco Mélenchon. Não da maioria, mas de muitos. Aliás, há um dado que é irrefutável e empiricamente analisável. É que na primeira volta o ultramar francês votou esmagadoramente em Mélenchon, mas esmagadoramente, o sítio onde Mélenchon teve 70% dos votos. E agora, na segunda volta, todo o bloco do ultramar francês votou todo, maioria, em Marine Le Pen. O que quer dizer que os eleitores de Mélenchon, da extrema-esquerda, votaram em Marine Le Pen. Porquê? Bem, a nossa televisão fez algumas entrevistas e entrevistou um jovem de momento que dizia que era Mélenchon e que ia votar na Marine Le Pen. E tinha sido a cabine de voto e não se importou a dizer, e perguntaram, então porquê? E ele disse, para mexer as coisas. Ou seja, há um conjunto de problemas que a sociedade francesa tem, e que são problemas também que não são bem, que são muito, são muitas percepções, e que ao mesmo tempo não têm uma correspondência total com a realidade. Por exemplo, Macron diminuiu o número de desempregados, Macron conseguiu subir o nível de salários, nível salarial, portanto passou a viver-se melhor, deu mais subsídios, contratou muito mais gente, ele vai contratar, aliás, muito mais gente para certas funções, mas contratou mais gente, e isso, curiosamente, apareceu como não sendo muito importante. Para quem? Para aqueles eleitores, sobretudo, que têm entre os 35 anos e os 54 anos, que votam Marine Le Pen. Os que têm mais de 65 votam esmagadoramente Macron, e os jovens até os 30 votam também Macron. Mélenchon tem um pouco de gente de todo lado, e por isso são pessoas que têm preocupações materiais muito evidentes, e por isso Macron fez bem em não se esquecer que, no fundo, o que está a acontecer em França temos 3 blocos do ponto de vista social. Não quer dizer que correspondam agora nas eleições aos partidos, mas esses 3 blocos são blocos que, na verdade, têm necessidades diferentes. E Macron esteve bem quando disse: vou ter que fazer um programa que se adeque às ânsias e aos desejos que foram, afinal de contas, manifestados na primeira volta. Ele até ganhou com 17% de votos de diferença, portanto 17% é muito. Ele teve 58 ponto tal e Marine Le Pen teve 41, não é? Portanto, são 17% de diferença. Mas isso não nos deve iludir, porque no fundo o que é espantoso é ver pessoas que votam, que são obrigadas a votar, a escolher, e enquanto pessoas que votam no terceiro, em Mélenchon, dividiram os seus votos na calma, como se nada fosse, outros abstiveram-se, outros votaram em Macron, outros votaram em Marine Le Pen, como se nada fosse.
E aquela questão do ultramar francês é impressionante, porque foi todo vermelho na primeira volta e foi todo azul agora na segunda volta. E é impressionante, não falhou um domínio do ultramar, um. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, de facto, há problemas que Macron vai ter que resolver do ponto de vista prático, do ponto de vista social, económico, e também das percepções, como eu digo, Uhum. porque os dados, curiosamente, por vários economistas mostraram que Macron, por acaso, teve um desempenho que nos últimos, passou bem em termos de estatísticas. Mas a verdade é esta, é que tivemos o caso do Covid, claro, que atou muito parte do mandato de Macron, e a guerra da Ucrânia. O último ponto que eu queria acentuar, Para concluir então, professor, curiosamente, sim. é que curiosamente a guerra da Ucrânia não influenciou muito o eleitorado francês. Não influenciou muito. Que é uma questão que é preocupante, porque mostra que em muitos países não há, não há propriamente uma adesão emocional como existe em Portugal. E em França isso não acontece. 45% dos franceses, segundo sondagens, dizem que a questão da guerra não os afetou minimamente. E eu já agora eu aproveitava para dizer uma coisa, porque deixa-me só dizer isto, que há bocado o José Faustinho estava a dizer uma coisa a respeito do gás, eu esqueci-me de contar um episódio curioso. Ao contrário do que nós pensamos, há um país que tem muito gás, que é a Holanda, os Países Baixos, na zona de Groningen, e que se projeta até para o mar. E sabem que já houve tentativas de ter lá o gás, e o governo holandês abandonou as tentativas todas, porque a extração de gás provocava sismos. E acontece que o governo holandês, é mesmo uma afirmação de Mark Rutte, o atual primeiro-ministro, que na altura já era, que disse que isso não pode ser, causa incerteza nos cidadãos, causa medo, já há imensas casas cheias de fissuras no sítio onde isso foi feito, e portanto é um daqueles casos de uma riqueza que não pode ser, obviamente, tirada da natureza pelos efeitos sociais, económicos e humanos que tem. Portanto, acontece que muita gente, a questão da Ucrânia não diz muito, e foi o caso das eleições francesas, não disse muito. E acontece que, apesar de Le Pen ter caído várias vezes, não em contradição, mas deslizando, dizendo mesmo que para ela o que tem que haver é uma aliança com a Rússia. E o ideal seria uma aliança da NATO com a Rússia, que é uma coisa assim um bocado estranha no atual contexto, porque não tem nada a ver. E ela diz isto, e o eleitorado não se importou. É bom que se diga isto. Não se importou. Portanto, eu penso Posso? que a França está a mostrar uma nova recomposição de forças. A única coisa que eu quero dizer para acabar é que se houver agora legislativas, como vai haver nos próximos 50 dias, se os partidos tradicionais conseguirem levantar-se um bocado mais, isso mostra que os eleitores, na escolha dos indivíduos, as pessoas, fizeram escolhas muito personalizadas. E então voltaram de novo aos seus fortes tradicionais. Mas eu receio que não seja assim. José Faustino, que análise fazes destas eleições em França, sem surpresa com a eleição de Macron, mas com este aspecto que o Silvério Cunha agora abordava, não, por dos enquanto, partidos tradicionais terem desaparecido praticamente? sim, vão desaparecer em França e em todo o lado, porque as pessoas, a ideologia vai mudar, o mundo mudou. E esta questão toda da guerra, o professor diz que não ligaram, ligaram. Os franceses têm um modo de estar na história. Quem lê alguma coisa da história diz, sabe que os franceses foram sempre complicados. Os franceses são complicados, pronto. Pese embora ser um país rico, ser uma grande nação, ser tudo isso, mas com o devido respeito são estúpidos. É este o ponto. É este o ponto. Portanto, eles derrubaram a monarquia porque era uma coisa ultrapassada, cortaram a cabeça ao rei e um ano ou dois depois tinham um imperador. Portanto, é assim. Mas eles, para os franceses, e todavia a gente fala com. Eu fui uma vez ou duas à França e já tenho falado com franceses, não porque eu não falo francês, mas falado. Temos entendido, enfim, ou os que falam português, e todos eles falam muito de política, eles são politizados, não falam todos de política, muito mais que os portugueses, sempre assim foram. Porém, depois voltam com a carteira, normalmente voltam a carteira. Agora, o problema principal e aquilo que serve para nós vermos é o seguinte: a ideologia tradicional, a questão social e tudo isso, está um pouco a decair, porque as pessoas têm que fazer pela vida. Aquilo das bolachinhas e do leitinho quente e do conforto, isso tem que acabar. Tem que haver liberdade, ou seja, a democracia liberal, e por isso o liberalismo começa-se a afirmar. Macron é liberal, o partido é liberal. E foi ele que se afirmou. Contra quem?
contra o Mélenchon, tem ali uma série de misturas, e contra o nacionalismo de Le Pen. Temos aqui 3 novos focos ideológicos, que é onde isto tudo se vai jogar. Liberalismo, verdes, a questão dos verdes é muito importante. A França, isto está, de certa forma, não se nota muito, é como a guerra, mas a questão do ambiente, o tema dos verdes, chamamos os assuntos verdes, mobilizou muitas pessoas. E hoje é praticamente uma ideologia que tenderá, penso eu, a desaparecer mais rapidamente que as outras, porque também não resolve o problema e porque uns e outros defendem também questões alternativas e ambientais, etc, etc. Mas temos fundamentalmente o liberalismo e o não liberalismo, que é representado por nacionalistas. E o que temos aqui é um liberal contra uma nacionalista. Ganha o liberal, e ainda bem. Mas, como a pessoa disse muito bem, Marine Le Pen tem vindo a adaptar-se. O problema é que, lá está, como os franceses votam com a carteira, acreditaram naquilo que ela disse. Porque o programa de Marine Le Pen era igual ao do Mélenchon. Parecia do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda. Era conversa, rótulo de direita, mas propostas de esquerda. Era dinheiro para toda a gente, era tudo e mais um par de botas, não é? Portanto, isso é uma política que vai acabar. Porque as pessoas têm que começar a fazer pela vida. Não pode haver. Eu não estou a falar dos exageros do André Ventura e que são estes, que são os ciganos, que são os amarelos, os azuis. Não é esse o caso. O que nós temos que começar a pensar é que temos de dar liberdade às pessoas, para as pessoas subirem na vida e para as ajudar quando precisam de ser ajudadas. E ponto final. Não mais do que isso. Quer dizer, não pode haver pessoas que nascem e morrem sem fazer nada na vida. Sempre à conta da segurança social e do orçamento. Isso não pode ser. Eu não estou com isto a dizer que as pessoas não têm que ser ajudadas e não têm que ser assistidas. Não estou a dizer isso. E que não seja mal interpretado. Mas, como também tenho que dizer outra coisa, as pessoas têm que ser incentivadas para produzir vacinas, para produzir ideias novas, tecnologias, coisas verdes, digitais, aquilo que toda a gente quer e gosta e diz. Porque é, de facto, no desenvolvimento do capitalismo que está o progresso da humanidade. Em liberdade, com votos, com uma democracia liberal. E não há alternativa. Agora, a grande questão, além da fragmentação ou da globalização, temos aqui, de facto, a questão ideológica. Temos, sim, senhora, que pode aqui prejudicar tudo isto. É, se o bloco ocidental, que é aquele que me interessa, aqui faço declaração de interesses, é aquele que me interessa, se consegue ir para o liberalismo ou para o nacionalismo. Eu creio que haja uma outra aventura, a tendência é para ir para o liberalismo. E claro que o liberalismo é muito atacado, preocupa muito a esquerda e as ideologias tradicionais. O problema é que Macron é liberal e é quem ganhou, quem governa a França. E a Marine Le Pen perdeu com os nacionalismos, com as políticas de esquerda e tudo isso. Este é o ponto da situação. E eu espero que continue a não ser tão preocupante como se fez crer que era, porque a diferença é superior a 10%, mas ela tem vindo a crescer. E é este o ponto que temos que trabalhar. Os Estados Unidos, não sei quem, alguém tem que se arranjar para vencer Trump. É assim que isto tem que fazer. Portanto, tem que haver a democracia liberal que acredita no desenvolvimento e no capitalismo e que tem que estar preparado para se defender contra aqueles que são inimigos do desenvolvimento, da liberdade e do capitalismo. É assim que isto funciona. E cada vez parece mais evidente, não é? Uma análise... Veja, o golismo, por exemplo, 4% desapareceu nas análises, o velho de Gaulle lá da guerra. Uhum. Uma análise que coloca dois vetores frente a frente, ou dois blocos, frente a frente, dois blocos políticos, para concluir e de forma... tem de ser bastante sintética porque estamos mesmo a chegar ao final do programa. A influência dos mais ricos do mundo, para nota de rodapé, Silvério Cunha e Elon Musk compra a rede social Twitter, uma figura pop do capitalismo, estou aqui a chamar-lhe naturalmente, decide comprar um mecanismo e uma ferramenta de comunicação no mundo virtual. O que é que isto significa sobre a influência dos mais ricos?
Para já não significa nada, porque depende do que ele quiser fazer com aquilo, não é? É o que se passa com o Zuckerberg, com o Facebook, não é? Etc. Portanto, para já o que ele vai fazer, não sei. Pode certamente tirar ali dinheiro, como calculo que seja o caso, vai jogar com isso e não pensarei que seja de interesse dele sequer estar a mexer muito, porque o Twitter tem de facto vindo a expandir-se muito e tem vindo a tornar-se uma forma, digamos, até muito curiosa, muito rápida de informação, e ele deviu ali certamente, deve ter um estudo qualquer feito por alguém do seu staff, e para comprar por 41 mil milhões de euros, digamos, o Twitter, é porque certamente achou que aquilo lhe vai render qualquer coisa. Claro, vai dar-lhe influência, por ser o dono do Twitter. Estou convencido que ele não vai querer, certamente, digamos, controlar. Não estou a ver isso por uma razão, porque acho que não é do interesse dele, para ser franco. Porque se ele fizer isso, vão-se criar Twitters, entre aspas, outros Twitters, não é? E, portanto, outras redes, como aliás já existem, e vão-se criar cada vez mais redes, e pode acontecer é que haja depois uma grande fragmentação, mas ele também perde influência com isso. Portanto, eu julgo que não vai acontecer nada especial quanto a mim, é um bocado a minha ideia. Uhum. José Faustino, que comentário fazes? Quem influencia o mundo não são os ricos, são os políticos. Eu não acredito nessa conversa do... E capitalistas cêntricos houve sempre. Sempre. Houve aquele, lembremos que há até um filme extraordinário que é o Aviador, ou o Piloto, ou não sei o quê, que era o homem da TWA, salvo erro, que era um homem excêntrico. Portanto, costuma-se dizer de brincadeira que os pobres são malucos e os ricos são excêntricos. Portanto, está explicado o meu ponto de vista sobre a matéria. Mantemos pelo excêntrico. Há uma coisa que é certa, fiz aqui a apologia do capitalismo e da democracia liberal, portanto, o mercado deve funcionar e as coisas devem andar. Agora, a excentricidade deste cavalheiro e de outros, há mais, e cada um à sua maneira, todos eles. Por exemplo, não deixa de ser excêntrico aquele outro milionário, não sou muito bom para os nomes, que disse: é uma vergonha, pago menos impostos proporcionalmente do que os meus funcionários. Isto também é excêntrico, não é? Fica bem dizer isto, portanto, tem um escritório com funcionários, faz a vida que faz, uma vida simples. Não, o dinheiro não é meu, o dinheiro é para correr, é o capital, é para investir e tudo isso e tal. Não deixa de ser uma excentricidade disso. Aqueles que mais aparecem com os jatos e com aquilo são uma espécie de novos ricos. Os outros não fazem muito caso disso, não é? E depois as coisas jogam-se mais a este nível. Agora, há um problema que aqui começa a ser complicado e que voltamos hoje. O tema da fragmentação, globalização, opressor, isto toca aos assuntos todos aqui do nosso ordem de trabalho. E que a mim me preocupa, porque, vamos ver uma coisa, o Twitter nunca deu um tostão de lucro. E um unicórnio português, que eu não me lembro o nome, ainda bem, para não correr coisa nenhuma, que tem uma valorização bolsista extraordinária a nível internacional, na Bolsa de Nova Iorque e por aí adiante. Nunca deu €1 de lucro. Dá prejuízo. E, portanto, a gente estamos aqui, como diria outro, no jogo financeiro puro e duro. Não é? Portanto, da semente da papoila, eu tenho aqui este produto, vendo por 2, eu compro, vou vender por 4, vou vender por 6, vou especulando, produto de zero, não vale nada, não é? Portanto, o produto é mal. E começo a ficar preocupado, porque há aqui 2 ou 3 cêntricos, prefiro assim do que chamados malucos, porque eles de facto não são malucos, são muito inteligentes, que estão com tendência, pese embora a utilidade que a humanidade pode tirar disso, para investir em negócios que não são lucrativos. E o capitalismo quer-se lucrativo. Eu sou amigo do lucro, eu gosto do lucro. Não sou como os meus amigos do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, odeiam o lucro. Não! Tudo tem que ser lucrativo, pelo menos para pagar as despesas e para a gente comer. Ora, o Twitter dá prejuízo. Isso começa-me a preocupar. Ele tem um negócio dos automóveis, que agora não vou dizer a marca porque não quero, são uns automóveis a pilhas que aí andam, e ele teve um grande sucesso nisso. Mas está-se a meter também nas viagens espaciais, agora já se fala, há uma corrida extraordinária, até por causa disto da guerra, à construção de estações orbitais particulares, privadas, que numa perspectiva de negócio dão prejuízo, portanto, não se vê que sejam investimentos lucrativos,
embora se possam criar parcerias público-privadas, chamemos-lhe assim, mas o que me preocupa é, de facto, são estes investimentos milionários em negócios ruinosos até agora do ponto de vista económico. Em relação à última parte, que é aquela mais espetacular, eu não concordo, nunca gostei do Trump, sempre aquilo disse, mas também não. O Trump tem razão, não é para ser morto, tem direito a viver, a dizer. Eu não concordo que o Twitter corte a conta do Trump. Não concordo com aquilo que o Trump diz, mas pode dizer aquilo que ele quiser. Esse até pode fazer um Twitter ao lado, não é? Não fez. E o que este homem agora vem dizer é que isso acabou, ele não vai cortar contas a ninguém. É uma boa medida, que é aquela que preocupa mais os nossos políticos, os antiliberais, claro, porque eles não podem com a liberdade das pessoas. Quer dizer, anda aí tudo louco com as redes sociais. Eu não sou nas redes sociais, sou até contra as redes sociais, mas não quero que elas acabem. Eu não quero para mim, portanto, essa posição. Mas anda tudo as redes sociais, até a comunicação social, as redes sociais. E depois, querem censura nas redes sociais. Não pode ser. Aquilo é uma casa de má língua, mal frequentada. Cada um diz aquilo que quer, ele apetece. Não é? É assim que aquilo é, que lá agora saber. Agora, eles têm que ser identificados se ofenderem os outros, se cometerem crime. Muito bem. Agora, dizerem o que quiserem, dizer que o Putin que é um grande democrata, que o Putin tem toda a razão, eles podem dizer aquilo que eles quiserem, a gente não concorda com eles. Não tem conta, corta-se a conta, mas que é lá isso? Não, muito bem. Coisas sérias, isto não tem a ver, isto é uma coisa séria. O Twitter, o Facebook, essas coisas não é uma coisa séria. Isto é um pim-pam-pum, é uma brincadeira. Outra coisa é aquilo aqui onde estamos, órgãos de comunicação social, com um estatuto editorial, com um código deontológico, com profissionais que têm que dar conta da sua deontologia, tem órgãos deontológicos, tem órgãos reguladores. É outra coisa. Isso é outra coisa. E aí não pode haver censura. E no resto também não pode haver censura. E não pode haver em casa algum crime. Isso não. Agora, o resto é o capitalismo funcionário. É assim que chegamos ao final desta revista da semana, já para lá do tempo do programa previsto. Voltamos de hoje a uma semana, novamente aqui na DNFM, sexta-feira às 18, sábado às 14, também disponível em dnfm.com, na versão de áudio e de vídeo. Tenha a continuação de uma boa sexta-feira.